Então vamos lá. Vocês querem montar um deck de Niv Mizzet, né? Então, depois de jogar com esse deck há mais de um ano e alguns meses já, eu acho que eu posso oferecer alguns insights, né? Compartilhar um pouco da minha experiência e do que eu aprendi com esse deck, né? Então, eu tenho aqui distribuído, aqui aberto o deck por Planinauta, criatura, feitiço, instantânea, encantamento, artefatos e terrenos aqui desse canto. Né? O comandante está separado. No caso, eu só tenho uma ficha para esse deck. Vamos começar aprendendo um pouco sobre o comandante, sim. Pode ficar um pouco difícil para ler, então eu vou pegar um outro que está fora do shield. Vamos lá. O Niven, ele é um comandante que custa 6 manas, 5 de poder, 5 de resistência. Ele não pode ser anulado. Ele tem voar. Toda vez que a gente compra uma carta, ele causa 1 ponto de dano a qualquer alvo. E toda vez que um jogador conjura uma mágica instantânea ou um feitiço, a gente compra uma carta. Então, logo de cara, a gente já pode identificar algumas coisas sobre esse deck. Ele é um deck que vai priorizar bastante mana colorida, porque ele custa 3 vermelhos e 3 azuis. Então, coisas como Sol Ring, Mana Vault, Pedra da Mente não ajudam muito a gente conjurar esse cara pela primeira vez. Então a gente vai precisar fazer muita mana colorida. A gente quase sempre vai conseguir colocar ele no campo, porque ele não pode ser anulado. Existem muito poucas cartas que façam ele ser devolvido da pilha para nossa mão, entendeu? E também, toda vez que alguém quiser interagir na mesa com ele no campo, a gente vai ter vantagem de carta. E a gente vai conseguir controlar o board. Porque se alguém fizer uma mágica, a gente compra uma carta. E a gente, comprando uma carta, a gente pode dar 1 de dano num elfo, pode dar 1 de dano num bichinho que é peça de combo. Então a gente consegue, só com a presença dele, estabelecer uma certa dominância na mesa, né? Além disso, ele é um clock de 5 turnos por ser um 5/5. Muito bom. Como vocês podem ver, a gente tem muito poucas criaturas, alguns feitiços, né? A maior parte das nossas cartas são instantâneas. A gente tem muita interação nesse deck, né? Além do mais, além de instantânea, a gente tem muitos artefatos. Uma coisa curiosa como esse deck está montado hoje é que ele tem a mesma quantidade de instantâneas e terrenos, praticamente. Uma nota que eu quero dar, antes da gente começar a discutir um pouco mais sobre que cartas e por que elas estão aqui, é que esse deck está formatado para o formato de comando de entrada competitivo mais popular, que é o Commander 500. Entendeu? Então o orçamento do deck chega a, no máximo, 500. A deck está variando um pouco aí de 510, 520, porque algumas coisas subiram de preço, algumas coisas desceram de preço, mas é por aí essa faixa. Então a gente não está rodando no deck Maníaco do Laboratório, a gente não está rodando Estudo Rístico, a gente não está rodando Stubborn Denial, a gente não está rodando Swansong e a gente não está rodando Torpor Orb, que são as coisas que geralmente eu uso no aberto, jogando no for fun mesmo, no mesão, né? Então, no lugar dessas 5 cartas, a gente tem outras 5 cartas distribuídas aqui, para caber no formato 500. Uma das coisas que eu vejo bastante, não só entre iniciantes no jogo, como era o meu caso quando eu montei esse deck, mas também contra outras pessoas que não jogam normalmente de Zed, principalmente nunca jogaram de Nive, tentam fazer, é considerar o Nive como um comandante de suporte de um deck mid-range ou de um deck tempo. O que pode fazer bastante sentido, principalmente em formatos 1v1, afinal ele ainda tá legal no Brawl, então a gente ainda pode jogar Commander X1, né? Mas, assim, a gente tá jogando numa mesa com 4 jogadores. A gente tem 3 oponentes para nos preocupar. Isso é 2 oponentes a mais do que uma mesa de X1 no Brawl, entendeu? Então a gente não pode nos dar o luxo de passar completamente virado e não ter resposta pro oponente da frente, pro oponente do lado e o oponente do nosso lado. Então é muito complicado esse tipo de situação. Então, o que eu vejo muita gente fazer é rodar uns 15 magos, rodar Dualcaster Twin Flame, rodar uns maguinhos de suporte que compra carta, aquele anão vermelho que faz tesouro toda vez que você compra carta, roda Malcolm, coloca bucaneiro, enche de criaturas, e isso acaba diminuindo bastante a responsividade do deck.
Isso eu acho que é um ponto um pouco negativo se você for entrar nas mesas mais competitivas, onde o jogo tá acabando antes do turno 6. Como é o caso que esse deck foi feito para tentar encerrar o jogo antes do turno 6. Então a gente não tem tanto tempo, a gente não tem tudo isso de recurso para gastar fazendo setup, para começar a jogar no turno 7, para fazer o nível entrar na curva. Não, a gente quer descer o nível mais rápido possível para tentar combar o mais rápido possível. Então a gente praticamente não tem criaturas, a gente praticamente não tem encantamentos, a gente só controla o jogo e compra carta o suficiente para a gente comprar alguma peça de combo e tentar encerrar o jogo logo enquanto tá todo mundo fazendo setup ainda. É claro que por ser um deck 500 a gente não tem muitas das coisas do CDH, a gente não tem fast mana, tipo Mana Vault, a gente não tem Lotus Petal, não cabe no nosso orçamento. Dockside e Mana Crypt foram banidos, então sem condições absolutas de rodar isso aqui. A nossa mana base é um pouco limitada, não só por causa do formato, mas também por conta de questão de acessibilidade mesmo. Então é um deck que, mesmo rodando sem a restrição do 500, ele chega no máximo fringe, né? Fringe que eu quero dizer é um deck que tem um poder alto, mas justamente pelo fato dele não ter a faixa mana de um deck CDH, ele não consegue tentar encerrar o jogo na 2 ou na 3, né? Com uma boa mão, esse deck consegue fazer o nível na 3 para tentar combar na 4, entendeu? Ou na 4 para tentar combar na 5 ou naquele mesmo turno, dependendo do quão benevolente os deuses do Magic foram com a gente no nosso draw. Um outro fator pelo qual eu não gosto de jogar com muito setup, digo, baixar um Arquimago Emérito, baixar um Stormcune para tentar fazer tesouro e tudo mais, é porque são criaturas. Muitos decks aí fora vão punir o uso de criaturas. O Nivea é um desses decks que pune o uso de criaturas, cara. O Nivea contra o Kinan, se ele entra muito cedo, ele pode espocar todos os docks do Kinan, espoca todos os docks do Ezuri, da Maren. Se a gente tiver contra um deck que conjura muita mágica, ou cuja condição de vitória é conjurar muita mágica repetidas vezes e ele estiver no campo, o cara simplesmente não comba porque a gente está combando junto com ele. Então, uma das conclusões que eu tirei quando eu estava trabalhando no deck ainda, é que a gente não precisa de criaturas para ganhar um jogo. Porque pensa comigo, o cara que paga 4 manas, baixa um Stormcune e passa, ele não vai ter mana para responder no turno do oponente da frente do outro e do lado dele. Ele não vai ter mana, né? Então ele vai fazer um investimento de 4 manas que não vai dar retorno até o próximo turno dele, se houver um próximo turno, se o Stormcune ainda estiver no campo. Por outro lado, a gente pode guardar 4 manas, fazer uma mágica que compra 2 cartas, faz 2 tesouros, e além de dar vantagem de carta pra gente, além de fazer mana, a gente fica com a mana aberta para usar alguma das nossas muitas respostas no turno dos nossos oponentes e tentar segurar o jogo pra gente ter um próximo turno, pra gente assegurar um próximo turno. Então, essa é uma filosofia que eu acho que é bastante útil, pelo menos para esse tipo de deck, para esse deck em particular. Dessa forma, a gente também deixa de anular um monte de outras coisas que punem decks de criaturas. Então, por exemplo, a gente deixa de anular Cursed Totem, a gente deixa de anular Torporob, a gente deixa de anular a Autoridade dos Consuls, a gente deixa de anular Global, porque esse tipo de coisa não afeta, a gente não joga de criatura. Então a gente não precisa se preocupar segurando a mana para counterar um global. A gente quer que o global resolva. Então a gente vai anular o anula pro do anula do global. Então, se não afeta o Grêmio, a gente não interage. Então a gente guarda sempre interações para aquelas situações que vão mais nos afetar. Que no caso seria alguma coisa que mexe com artefato, que mexe com a nossa mão, ou o oponente tentando combar. A gente tem bastante interação para a guerra de anula. Afinal, como esse deck foi montado justamente para um cenário um pouco mais competitivo e alguns diriam um pouco tóxico, o único ponto de vida que importa pra gente é o último. Então a gente não pode tremer muito tomando 10 de dano, tomando 5 de dano, tomando 20 de dano na cara, contanto que o nosso relógio esteja sincronizado para a gente conseguir combar a tempo. Então se esse aqui seria um deck que eu diria que é um pouco mais combo ou control os dois, né?
Eu acho que justamente porque as pessoas tentam jogar ele um pouco mais tempo, gerando muito valor, as pessoas acabam achando que o Nive tem uma. Ele, né, acabam criando essa fama dele ser um deck lento, justamente por ele custar 3 coloridos. Mas se você joga com essa quantidade de artefatos e com essa quantidade de interação, ele não é lento. Então vamos lá, vamos começar falando um pouco mais das cartinhas aqui. Vamos começar pela Narset, que eu acho que a Narset tem um lugarzinho especial em todos os decks azuis que eu montei, porque ela é uma peça de controle, cara. Cada oponente não pode comprar mais de uma carta por turno, e ela pode olhar as 4 do topo e colocar um não terreno, não criatura na sua mão. Justamente porque a gente não usa muitas criaturas e nem usa muitos terrenos, a gente vai sempre conseguir mais peças de interação, alguns dos nossos encantamentos, mais pedras ou feitiços. Então, dificilmente a gente vai conseguir um topo muito ruim com a Narset. Além do que, por ela ter 5 de lealdade, é o mesmo que a gente começar o jogo com 45 de vida. Porque as pessoas não gostam da Narset, ninguém gosta da Narset. Então as pessoas vão sempre focar em bater na Narset primeiro, antes de bater na nossa cara. Falando um pouquinho das criaturas, apesar da gente ter 4 criaturas na lista, a gente de verdade a gente só tem 2 criaturas. Isso aqui é um tutor, a gente nunca vai baixar ele aqui pelos stats, a gente vai sempre usar pelo Transmute 3, que é uma habilidade que permite a gente pagar essas 3 manas aqui, descartar essa carta e buscar alguma coisa que custa 3 manas. Então a gente paga 3, pega alguma coisa de 3, pode ser uma peça de combo, a gente pode pegar uma pedra, a gente pode pegar uma das nossas instantâneas, um feitiço, dependendo do que a gente mais precisar. Às vezes a gente pode até pegar uma Narset também, que também ela custa 3 manas. E a gente tem o Simian Spirit Guide. Não tem muito o que dizer por ele. Ninguém usa ele pelos stats. A gente exila ele da mão e adiciona uma mana vermelha. Muito útil para fazer instantâneas, né? Aquelas que custam 2. Os oponentes acham que a gente não tem interação, justamente porque está faltando uma mana. Então a gente guarda sempre o Simian Spirit Guide para usar interações, ou para descer um nível mais cedo, ou para descer uma pedra mais cedo. É um ritual. Esses dois aqui eu vou deixar à parte, porque eu vou separar, eu vou falar um pouco mais deles quando a gente estiver falando dos combos. Intrifire é tanto uma finalização quanto um efeito de global, mas ele também é bastante útil no começo do jogo, no meio do jogo, né? Porque é o seguinte, é um feitiço de 3 manas que ele tem escolha 1. O primeiro efeito dele, ele causa 2 de dano a todas as criaturas, a todos os planaltos e todas as batalhas. Então, é praticamente um piroclasmo, só que é um piroclasmo um pouco mais versátil, porque ele dá dano em batalhas e planaltas. Então, se a gente estiver enfrentando aquele deck super amigos, é um pouco mais útil também. A segunda habilidade da carta também é uma das coisas mais úteis e uma das coisas que mais assusta nesse deck, de uma vez que a gente está um pouco mais na frente, ou mesmo quando a gente está para trás. Porque é o seguinte, a gente pode faz praticamente um Valakut. A gente pode colocar qualquer número de cartas da nossa mão no fundo do deck e comprar aquela quantidade mais um. Ok? Então, se a gente tiver tipo uns 4 terrenos, a gente tiver flodado, a gente faz isso aqui, joga os 4 pro fundo e compra 5 cartas. Ou a gente joga os 4 pro fundo, se o nível estiver no campo, a gente compra 6 cartas, porque toda vez que a gente construir uma instantânea feitiço, a gente compra uma carta. Então, se a gente tiver os dois, a gente pode tirar uma ameaça muito grande da mesa, tipo uma Sheoldred, a gente pode tirar Bowmaster, a gente pode tirar uma gama de outras ameaças. Não só também, como se a gente tiver já comprado a maior parte do deck, a gente tiver isso aqui na mão, a gente pode colocar a nossa mão no fundo e comprar o resto do deck, sem morrer, né? Então é muito bom com peça de finalização, muito bom com peça de controle, muito bom para consertar a nossa mão no meio do jogo também. A gente tem aqui um Strike Reach. É aquela filosofia, a gente precisa de mana colorida. Então a gente paga um vermelho no começo do jogo, faz um tesouro. Ele tem flashback por 3, então a gente paga 3, faz outro tesouro, ajuda a descer o nível mais rápido. A gente tem também Tempo de Mudança. É uma roda de uma mana. Muito bom, principalmente em formato competitivo. Todo mundo me ligou para 5, todo mundo me ligou para 6. Você pega uma mão peba, uma mana vermelha, ou uma land e um Simian Spirit Guide, baixa sua land, baixa seu Sol Ring, faz o Simian Spirit Guide, faz todo mundo trocar de mão. É um mulligan muito horrível fazer isso no começo do jogo. No meio do jogo também, para desromper tutores que colocam carta na mão. Muito bom. Né? Não só também porque ele interage muito bem com a Narset.
né? Os oponentes só vão comprar uma carta, a gente fica com a mão cheia, todo mundo sai feliz. O Windfall, dispensável, a gente troca de mão, a gente trola a mão dos outros, interage com a Narset, também todo mundo sai feliz. Além de interagir com o nosso comandante, a gente compra carta, dá dano, né? Preordain, uma mana, ótima maneira de abrir o jogo já. A gente pode confiar bastante com esse deck em mãos que só tem um terreno, se a gente tiver um Preordain, se a gente tiver um Ponderar, né? Vidência 2, compra uma carta. Não tem muito o que dizer sobre isso, é ótima peça de seleção de topo. Ponder, olha as 3 do topo, pode botar de volta em qualquer ordem e comprar uma carta, pode reembaralhar, e ao invés de botar só as 3 no topo, pode só reembaralhar, comprar uma carta depois às cegas. É interessante, caso o nosso topo não esteja muito bom também. Mesma coisa que o Preordain, né? Seleção de carta. Pilhagem do Pirata, uma das nossas mágicas de 4 manas que compra 2, faz 2 tesouros, né? Só que a gente tem que descartar uma carta para cada uma delas. Então, é interessante. É bom. É bom porque a gente transforma um pouco de mana aberta em mana aberta mais respostas. A gente descarta alguma coisa que não vai servir muito pra gente naquela hora. Tipo, se ninguém tá comprando muita carta, a gente pode chegar ao ponto de descartar uma Nacerte, descartar uma roda, que a gente não quer que os oponentes tenham essa vantagem. Então a gente acaba transformando algo menos útil em algo mais útil. Pergaminho dos Mercadores. Tutor. Coloca uma instantânea azul na mão. Muito bom. A gente pode pegar a Nula, a gente pode pegar outra peça de combo, a gente pode pegar um tutor. Sim, esse deck faz tutor para conseguir pegar o que a gente quer, às vezes. É interessante, porque quando a gente tem um comandante que compra carta toda vez que alguém conjura uma instantânea de feitiço, qualquer coisa que joga alguma coisa no topo é interessante. Então, a gente vai ter algumas cartas que estão fora do shield, porque eu não quero desarmar um deck. Mas na lista do 500 eu estou usando metralha. Justamente porque a gente tem algumas interações, tanto no nosso turno, mas também porque a gente tem cetro reversão. A gente comba de cetro reversão, então ter uma metralha como plano secundário é muito bom. Principalmente se a gente não conseguir mana infinita para conseguir baixar o nível. Então a gente só faz Storm infinito, faz a metralha, ganha o jogo. Fabricar. Pode buscar qualquer uma das nossas pedras, pode procurar também qualquer uma das nossas pedras de stacks, pode procurar o cetro, né? É um tutor de artefato, tem muito o que dizer não. Indo para as instantâneas, a gente vai ter Unexpected Windfall, mesma coisa do outro, só que em velocidade instantânea, só que custa 2 vermelhos. Descarta uma carta, compra 2, faz 2 tesouros, ótimo para acelerar o jogo, ótimo para trigar o nível, né? Ainda mais que a gente joga de uma maneira que a gente segura muita interação, então se a gente acabar não usando essa interação, a gente compra a carta e faz tesouro no lugar, né? Vapor Snag é um bounce, é bom para desenromper combo, é bom para desenromper atacantes que estejam nos ameaçando muito, né? Faz o cara perder 1 de vida de quebra, é um bounce. Ventos Talarianos. Ventos Talarianos é bom pelo mesmo motivo que o Into the Fire é. Então a gente vai descartar nossa mão, comprar a mesma quantidade, só que como a gente presumidamente está com nível no campo, a gente descarta nossa mão, compra uma carta, né, e depois compra a mesma quantidade. Então a gente compra a mesma quantidade que a gente tinha quando a gente conjurou isso aqui. É bom, a gente troca de mão, compra a carta, espoca alguma coisa no board, né? Tá aqui meio que para tapar buraco que a gente não tem opções melhores, mas certamente 2 mana, 5 de dano em alguma coisa. É bom. Strix Serenade está entrando no campo justamente porque ele anula artefatos, criaturas e planaltos. Geralmente essas são peças de combo, né? O pessoal quer combate de cetro, a gente vai lá e dá um passarinho para ele. Quer combate de Kikiji, que vai lá e dá um passarinho para ele, né? É mais para desenvolver combo dos outros do que, né, só segurar o jogo. Dispensa Severa, outro bounce, só que ele interage com criaturas e encantamentos que o oponente controla. Infelizmente a gente não pode dar bounce em nada que a gente controla, mas se derem um Darksteel Mutation no Nive, se derem um Aprisionados na Lua nele, a gente vai lá e dá bounce no encantamento. É bom, né? Também trava combo, porque se o cara tentar combar de Kinan, se ele ativar a habilidade do encantamento lá do Superman, ele vai lá... A gente vai lá e responde o trigger dando bounce no encantamento e dá fizzle, né? O cara não vai conseguir fazer.
Pelo menos não no turno dele. A gente ganha mais um turno, né? Spell Pierce, não tem muito o que dizer. Anula mágica de não criatura, menos que pague 2. É um anulo. É certamente um anulo que a gente pode usar no deck. E também porque é 1 de mana. Então a gente maximiza as nossas interações por turno. Né? Inclusive é um dos fatores pelo qual eu não estou usando nenhum redutor de mana no deck. Quase todas as nossas coisas custam 2 manas ou 1 mana. Então, usar um redutor, a gente estaria usando um espaço que poderia ser dedicado a mais interações. Né? Também, assim, com a maior parte dos nossos anulos, a maior parte das nossas interações custam 1 de mana, o redutor não vai estar fazendo nada lá no campo, não ajuda a gente a descer o nível mais rápido, não ajuda a gente a combar, então não tem por que usar um redutor no deck. Tá. Snapback. Snapback não só é um bounce para travar a combo dos outros, mas como também, justamente porque a gente pode conjurar ele de graça, a gente pode trigar o combo do Nive, né? Que a gente precisa comprar uma carta para começar a fazer todo o loopzinho. Então, se a gente não tiver mana, se a gente tiver muito apertado de mana, só conseguir baixar um nível combado e não ter como trigar, é muito ruim. Então, a gente ter como uma forma de trigar ele de graça é muito melhor do que não ter. Reesculpir também é uma das poucas ferramentas que a gente tem para situações extremamente específicas, porque nessas cores não é muito comum a gente exilar permanentemente coisas dos nossos oponentes, né? Nessas cores não é. Azul e vermelho, não. Muito incomum. Então a gente ter uma forma de exilar uma coisa que tem indestrutível, uma peça de combo, mesmo dando um 4/4 para ele de volta, é muito importante para a gente ganhar um ou mais turnos de vantagem, né? Ou de folga. Também é muito útil se a gente precisar, no desespero, bloquear algum ataque do oponente. A gente vai lá, espoca uma pedra nossa, espoca um tesouro e faz um 4/4 para bloquear de surpresa. Negate, anula padrão, né? Uma hard counter de 2 mana, não tem muito que explicar. Tutor Místico, sim. Pro formato 500 pode parecer um pouco pesado rodar o Tutor Místico, mas para a quantidade de espaços que a gente tem no deck, eu acho que o Tutor Místico é a melhor escolha para esse slot, porque a gente tem acesso a quase todas. A gente tem acesso a todas as nossas respostas, todas as nossas interações. Tanto em feitiço, a gente tem acesso a tudo com o Tutor Místico. Então é um bom Coringa para ter, mesmo que ele seja um pouco salgado. Muddle the Mixture é a mesma coisa. É uma anula de instantâneo feitiço, então a gente pode ter uma certa vantagem nas guerras de anula, se for necessário, mas ele tá principalmente aqui por causa do tutor. Ele pega qualquer coisa de 2 mana, ele pode pegar uma pedra, pode pegar o cetro, pode pegar a reversão, então aqui ele tá aqui para ajudar a combar. Misdirection também é um pouco salgado pro 500, mas eu acho que para a quantidade de espaço que a gente tem no deck, não teria coisa melhor, né? E também a gente pode conjurar ele de graça, exilando uma carta azul da nossa mão. Então, de novo, coisas que a gente pode fazer de graça nesse deck são muito boas, porque a gente pode baixar um nível combado, passar sem mana e interagir com a próxima coisa que cair na pilha. Porque, tipo assim... Não, depois eu explico. Minor Misstep também, né? Anula mágica alvo com mana 1 ou menos. Então, se alguém estiver rodando alguma coisa de 0, a gente vai lá e interage. Se alguém estiver rodando alguma coisa de 1, a gente vai lá e interage. Principalmente Path, Swords to Plowshares, outras removal de 1 de mana, entendeu? Que pode ir no nosso comandante, alguma das nossas coisas. Não é legal, né? Então, a gente vai sempre segurar um Minor Misstep justamente para esse tipo de interação. Então... Marcha da Névoa Turbilhonante, ou para curto eu chamo mais de Marcha Azul mesmo. A Marcha Azul ela é boa tanto para impedir os combos dos nossos oponentes, impedir ataques na nossa vida, e também ela é uma boa peça de suporte com o Corpo do Conhecimento. Eu vou já explicar por quê, quando a gente chegar na parte dos combos. Jorro, mesmo motivo pelo qual o Snapback tá aqui, mesmo motivo pelo qual o Misdirection tá aqui, a gente consegue conjurar ele de graça, devolvendo 2 ilhas, para poder trigar o nível, para a gente poder ter uma resposta a algum bichinho que acabou de entrar, tipo assim, o Kinan entrou, ele vai tentar combar, no cast do negócio que vai descer para combar, a gente faz um jorro, mata o Kinan, compra 3 cartas, todo mundo ser feliz. Brusca Frenética, mesma coisa, né? A gente compra 2, descarta 2, né? A gente filtra o topo, desvira terreno. Se a gente tiver um terreno que faz 2 cores, é muito interessante pra gente, além de comprar carta, além de trigar o nível, muito bom.
Flusterstorm é um Flusterstorm, cara. Geralmente é a última Anula que a gente vai usar numa guerra de Anula, justamente pra gente conseguir upar o Storm e deixar isso aqui ainda mais anulável, né? Difícil de interagir, tem Storm, né? Muito pouca gente interage com isso. Enleio também é um Fog. Entre outras palavras, é um Fog. A gente pode devolver 2 ilhas para congelar isso aqui sem pagar o custo de mana. Então, sim, a gente está usando isso para trigar o nível de graça, né? Além do que, ele vira todas as criaturas. Então, o nosso oponente, que tem um montão de criaturas, tipo uma Winota, o cara do Dinossauros, vai lá, né? Início do combate, a gente vai lá, tapa todas as criaturas, a gente ganha um turno, né? Muito bom, é um Fog. Além de ser um Fog tutorado. Dramatic Reverso, tá aqui por causa do cetro. A gente usa uma densidade boa de artefatos, mas na maior parte dos casos ele vai sentar na nossa mão pra gente combater cetro, ou pra trigar o nível, se for necessário. Mágica estonteante, de novo, ele pode trollar o combate do oponente, se o, sei lá, o jogo depender disso, pode, mas ele tá aqui por causa do tutor. É um tutor para mágica de 1 de mana. A gente pode pegar qualquer um dos nossos anulas, a gente pode pegar um Sol Ring, a gente pode pegar um Curiosity, né? Deli, anula de instantânea, não tem muito o que dizer. Desfabricar é uma nula especial, uma das melhores cartas desse deck, na minha opinião. Por quê? 2 manas, instantânea. Ele anula um artefato ou um encantamento, e se for anulado dessa forma, ele vai exilado no lugar de ser posto no cemitério. Já é muito bom aí. E ele também anula habilidade ativada ou desencadeada. Ou seja, a gente pode interagir com muitos combos difíceis, justamente porque a gente consegue interagir com habilidade ativada ou desencadeada. Então, o cara vai lá, faz um Storm, tenta ganhar de Brain Freeze. Não, a gente faz um Desfabricar no Storm do Brain Freeze, porque o Storm, ele é uma habilidade desencadeada. Você conjura a mágica, quando ela cai na pilha, ela verifica quantas mágicas foram feitas e depois faz um montão de cópias. A gente pode interagir justamente no Storm dos outros. Muito bom. Daisy é uma peça de ramp estranha. É uma nula? Sim, é uma nula. Mas, de verdade, isso aqui é uma peça de ramp estranha. A gente pode fazer qualquer free spell, dar um basta numa lente, baixar aquela lente de novo, entendeu? É interessante. É o Force Spike, né? É melhor que um Force Spike porque pode ser congelado de graça. E justamente porque pode ser congelado de graça, a gente tá aqui para trigar o nível. Então a gente baixa o nível combado, aí o pessoal vai tentar remover ele de uma forma que não interaja com ele, tipo com encantamento, baixando uma criatura. Não, a gente vai lá e faz um Daisy só para trigar o draw do nível, a gente conseguir ganhar o jogo. Counter Spell também. Counter Spell é uma carta um pouquinho controversa, pelo menos no povo com que eu ando junto, porque custa 2 azuis. Mas se vocês perceberam, isso aqui é um deck monoblue com splash no vermelho. Então não tem problema a gente estar usando Counter Spell aqui dentro. Entregar a memória. Entregar a memória é uma nula de habilidade e uma nula de mágica incolor. Então a gente pode lidar com Eldrazi, a gente pode lidar com artefatos e habilidades desencadeadas. Além de ter um custo de replicar. Então é principalmente forte contra Eldrazi. O cara faz lá o Eldrazi, tem um montão de trigger, tem cascade, tem coisa para pagar. Não, você vai lá e anula tudo. Muito bom, muito bom. Né? Também interage com Storm, interage com outras habilidades que faz o cara ganhar o jogo. Brainstorm. Cara, Brainstorm é uma das cartas que me faz perceber, né, que me faz lembrar o quão forte é esse comandante. Porque é o seguinte, na maior parte dos decks Zet, eles têm que balancear o draw de carta com dano. Com o nível no campo, a gente não precisa, a gente pode só comprar carta e anular. Porque o Brainstorm, com o nível no campo, ele praticamente lê 4 de dano a qualquer alvo. Você compra 3 e devolve 2. Muito bom. Porque lembrando, toda vez que a gente compra a carta, a gente dá dano. Toda vez que conjura mágica instantânea e feitiço, a gente compra uma carta. Então, muito bom. O Brainstorm, todas as mágicas que compram carta nesse deck, com o nível no campo, eles compram uma carta adicional. Ótimo. Né? Por último, a gente tem... Não por último, né? Penúltimo, na verdade. A gente tem Brain Freeze. Brain Freeze tá aqui pra gente trollar os tutores dos nossos oponentes. Aqueles tutores que colocam carta no topo. Tá aqui pra caso alguém tente combar Stormando, a gente consiga pelo menos tentar interferir, né? Fazendo eles perderem o jogo, ou fazendo o resto da mesa perder o jogo.
né? É uma escolha interessante, Brain Freeze. Até porque a gente também comba de cetro, então se de alguma forma a gente não conseguir baixar o nível, se a gente não conseguir comprar carta, a gente só storma, finaliza de Brain Freeze. Sorte grande, né? Mesma coisa dos outros. Descarta uma carta, compra 2, faz 2 tesouros. Muito bom pra ramp. Arcane Denial. A gente compra a carta no cash. A gente compra a carta depois que resolve. Só vi vantagens no Arcane Denial. Arcane Denial é uma dessas cartas que, apesar de ser um anula, você algumas vezes vai querer anular sua própria mágica justamente para obter mais vantagem de carta ou para obter aquele dano extra para matar um Urza que tiver no campo, para matar um Exuri, qualquer coisa que tenha 4 de bunda. Funciona. Né? Você vai precisar daquele empurrãozinho a mais, então se anular não é uma má ideia com esse deck, porque o nosso comandante compra a carta. Oferta irrecusável, também a mesma coisa. A gente vai procurar anular uma cantrip que a gente não precisa, ou a gente vai castar entregar a memória com replicate, justamente para a gente conseguir dar o anula numa das cópias do replicar, né? A gente vai conseguir fazer 2 tesouros. É uma peça de ramp, entendeu? É mais indicado usar nesse deck como peça de ramp do que como anula. Você não vai querer dar 2 tesouros para acelerar o plano de jogo do seu oponente no formato competitivo. Você vai querer se acelerar. Então é muito melhor usar dessa forma. A gente ainda consegue encaixar no deck uma remora. Remora, eu acho que dispensa apresentações. Ela compra carta, upkeep cumulativa. Não é uma boa ideia baixar logo no começo do jogo. No máximo, turno 2, turno 3, uma remora consegue ser bastante eficiente, porque aí o pessoal já investiu no jogo e eles não vão querer parar naquele turno só porque você baixou uma remora. E justamente também porque você passou turno 2, turno 3, você desceu a remora, você consegue sustentar a remora por uns 2, 3 turnos antes de querer abandonar ela para conseguir prosseguir com o jogo. Aguaceiro Anfíbio também. Lampejo, tem Storm, transforma o bicho num sapo. Muito bom contra combos que precisam de criaturas. Lembrando que esse aqui é um deck que pune o uso de criaturas, principalmente, né? Então, além de conseguir transformar um 10/10 num sapo 1/1 sem habilidades, é muito bom. A gente conseguir transformar um comandante que comba num sapo 1/1 sem habilidades, muito bom também. Então, é uma peça de controle que é necessária no lugar de um anula, né? Tem coisas que a gente acaba deixando passar e tem que resolver no board, então a gente tem que ter alguma coisa para resolver as coisas no board. Antes que eu me esqueça, e já que eu toquei no assunto durante o vídeo, sobre encantamentos, se fizerem algum encantamento que tira as habilidades do nível, é uma boa estratégia de defesa durante a guerra de anula, ou na sua primeira tentativa de anular aquela mágica, ou se você tiver alguma forma de comprar carta, que o primeiro dano do nível seja nele mesmo. Então você vai lá, faz o anula e por precaução no draw do anula, você dá um de dano no nível. Porque aí, se o nível for transformado num sapo de qualquer jeito, se eles tiverem mais anulas do que você, se ele for transformado num cidadão 1/1, alguma coisa do tipo, ele vai se tornar num 1/1 com um de dano marcado nele. Então ele morre, volta instantaneamente pra zona de comando, pra não ficar muito mais na desvantagem do que você ficaria com ele fazendo nada no campo. Porque dependendo da mesa, ninguém vai querer dar dano nele, ninguém vai querer bloquear ele, ninguém vai querer dar global só pra não soltar teu nível. Vamos falar um pouquinho das pedras, né? As pedras. Pacote básico de stacks, a gente só tem 2 pedras para isso, que é o Totem e a Pedra Rúnica de Botada, né? Ambas são tutoráveis porque elas custam 2 manas, são fáceis de pôr logo cedo no campo, porque o Fabricate custa 3. A gente praticamente está pagando 3 manas a mais para colocar uma pedra dessa no campo, né? Não deixa os oponentes, não deixa os jogadores, na verdade, conjurarem cartas do topo do deck nem do cemitério. A gente não faz nada disso, a gente só tem uma carta que conjura do cemitério, então muito dificilmente isso vai atrapalhar a gente. Jogadores não podem conjurar de cemitérios nem grimórios, muito bom. Não pode reanimar também, não pode fazer short para tutorar do deck para o campo, que essa pedrinha aqui não deixa entrar nada. Canso de Totem, desliga Dork, desliga Kinan, desliga um monte de comandante que tem habilidade ativada. Nosso comandante só tem habilidade desencadeada, então não importa pra gente. Canso de Totem no começo do jogo é sempre bem-vindo. As nossas pedras, a maior parte das nossas pedras são pedras de 2 manas, com exceção dessas 3 aqui.
Deixa eu separar. Dessas 4, na verdade. Lembrando que por esse ser um deck monoblue, a maior parte das nossas lands são azuis. A gente tem muito poucas montanhas, a gente tem algumas duais, né? Tem uma coisa ou outra que gera 2 manas, mas na maior parte do tempo a gente vai ter muita mana azul. Então, Lanterna Cromática é essencial para consertar a mana do deck, para conseguir baixar o comandante cedo. Relíquia da Colisão, mesma coisa. Se a gente não usar, a gente pode botar um marcador de carga nela. E na nossa próxima fase principal antes do combate, a gente tira o marcador dela, adiciona uma mana adicional. Então, mesmo que você paga 1 nela, na tua próxima main ela tá fazendo 2 mana praticamente. Uma estática e a outra ativa, né? Muito bom fazer mana adicional. Lotus Engalanada, 5 manas, faz 3 manas de qualquer cor. Muito bom pra baixar o comandante, né? E ainda manter a mana da resposta, ainda manter a mana pra tentar combar na próxima vez. Muito bom. Lotus Engalanada é indispensável, até porque, de novo, o nosso deck é praticamente monoblue. Então a gente ter alguma forma de obter essas manas vermelhas é muito importante. Esfera do Comandante. Esfera do Comandante, ela é uma pedra ruim de 3 de mana na maior parte dos decks? Mas ela tá aqui justamente por causa dessa segunda habilidade aqui. A gente pode sacrificar ela para comprar uma carta. Então a Esfera do Comandante vai entrar, vai fazer mana, vai ajudar a descer o nível. A gente baixa o Curiosity, não tem mana para interação, a gente vai lá, espoca a Esfera do Comandante, dá um draw, ganha o jogo. Né? As outras pedras são tudo pedra de 2 manas. Talismã da Criatividade, Bússola Estelar, a gente vai ter o Sol Ring, claro. A gente vai ter Pentaprisma, que é muito melhor se a gente tiver uma forma de fazer mana colorida, além do azul. Então a gente faz Pentaprisma para 2, ele faz azul e vermelho, né? Pedra da Mente está aqui por questões de orçamento. Eu gostaria muito de usar uma outra pedra no lugar, mas por questão de orçamento, Pedra da Mente tem que entrar no deck. Sinetizete. Não tem muito o que dizer, é um Sinet, né? Tá usando Diamante de Fogo. Diamante de Fogo justamente pra gente conseguir essa mana vermelha. Tem pedras que entram pra fazer mana vermelha. Não é tão ruim, já porque as nossas lands fazem toda a mana azul que a gente precisa. Pedra Felar, muito bom também. Faz mana, reflete mana das lands dos nossos oponentes. Coração de Aço Gélido, já marcado com mana vermelha. Ele é praticamente um segundo Diamante de Fogo. Né? Às vezes a gente pode descer ele para mana azul se a gente estiver numa situação muito complicada, mas geralmente ele vai sempre descer para vermelho. Sinete Arcano, né? Indispensável. Os outros 2 artefatos que a gente tem, além das pedrinhas de stacks, né? E além das pedras de mana, vai ser o Elixir da Imortalidade, não deixa a gente ficar sem deck, né? Pra gente, se a mesa tiver mais vida do que a gente tem de carta, a gente faz o Elixir, ganha vida, né? A gente consegue regenerar o deck para conseguir continuar dando dano. E tem, por último, Cetro Isócrono. Cetro Isócrono vai combar com Reversão Dramática pra gente conseguir ou fazer Storm infinito ou conseguir fazer mana infinita para conseguir descer o comandante. Vamos falar um pouquinho dos combos e como eles se comportam aqui. Então, para quem não conhece, ou para quem não viu muito, o Nive ele tem 3 formas de fazer o combo dele que funcionam de formas idênticas, né? Vamos começar com o mais básico, que é o Curiosity. Então, o Curiosity diz: encantar a criatura, né? É uma aura. Sempre que a criatura encantada causa dano a um oponente, você pode comprar uma carta. Então, lembrando que a habilidade uma das habilidades do Nive diz que sempre que você compra uma carta, ele causa 1 de dano a qualquer alvo. Então, quando a gente coloca o Curiosity nele, ele ganha uma terceira cláusula que lupa na primeira habilidade. Então, a gente dá um dano no oponente, compra uma carta. Porque a gente comprou uma carta, a gente dá 1 de dano no oponente. E a gente compra outra carta e a gente faz isso em todos os oponentes até eles não terem mais vida, né? Então, a gente ganha o jogo. O Curiosity é o mais fácil deles, não só porque custa uma mana, mas porque o trigger dele é opcional. Você pode comprar uma carta. Então a gente não precisa dar dano em mais qualquer coisa. A gente só pode optar por não comprar uma carta, né?
É bastante útil também se a gente não tiver carta o suficiente no deck para conseguir matar todos os oponentes, mas a gente tiver mana sobrando, que a gente faz isso aqui, mata quem a gente puder, faz um Elixir da Mortalidade, né? Ganha vida, e na próxima coisa que a gente tiver, ou na verdade na próxima upkeep do nosso oponente, já que a gente tem o deck todo à disposição, né, uma boa parte do deck à disposição na mão, a gente vai escolher Free Spell, a gente vai escolher Anula, né, antes de descartar e jogar de volta no deck. A gente vai lá, faz um Free Spell e reseta o combo. Mesma coisa é o Thunder Lookout. Thunder Lookout ele tem uma habilidade que é Soulbound. Então, quando ele ou outra criatura entra no campo, a gente pode parear essas duas criaturas. Enquanto a gente controla as duas, elas vão estar pareadas, né? O que significa elas estarem pareadas? Significa que enquanto a gente controlar as duas, elas vão ter... As duas cartas vão ter essa habilidade aqui embaixo. Enquanto essa criatura der dano no oponente, compre uma carta. Lembrando que isso aqui é obrigatório. Então, se a gente não conseguir matar a mesa toda, né, com o Thunder Lookout na mesa, a gente praticamente ou se mata, ou a gente tem que dar um de dano nele, no nível, tem que dar um de dano nisso aqui, a gente pode se dar um de dano, a gente pode dar dano em qualquer outra coisa que não seja o oponente para parar de comprar carta, né? Thunder Lookout é um pouco mais complicado, mas ele é um dos combos que tá num nível de dificuldade parecido com o do Curiosity de se baixar. Porque se a gente tiver, tipo, a gente fez a nossa Lotus, né? Fez a nossa guilda de Lotus, tem 3 manas. Baixa o Thunder Lookout, mantém um Free Spell para poder proteger ele. Ou para devolver ele para mão, ou para conseguir desviar alguma coisa dele, para proteger ele, né? Na volta, a gente baixa o nível, a gente vai ter a mana para fazer qualquer cantrip e trigar ele. Então o Thunder Lookout é um cara que entra ou antes ou depois do nível para poder finalizar o jogo. Às vezes provavelmente é indicado, eu diria que é mais indicado você fazer o Thunder Lookout antes do nível entrar, né? Porque é o seguinte, se você fizer Thunder Lookout depois do nível, é possível que ou spoquem o nível, ou que anulem o Thunder Lookout, que dá uma certa vantagem de carta pra gente, mas é muito mais fácil interagir com o nível. Se a gente tiver o Thunder Lookout antes do nível entrar, o pessoal vai se preocupar muito com o nível entrando e podem esquecer do Thunder Lookout. Além porque, por ele ser um bicho pequeno, a gente pode falar, as pessoas podem esquecer, os nossos oponentes podem esquecer que esse bichinho também tem a habilidade de comprar carta quando ele dá dano. O pessoal vai ficar muito focado no nível. Então o que a gente faz? A gente desce o nível depois do Thunder Lookout, não tem nada a gente blefa que não tem nada pra fazer. Vou pro combate, tô batendo 2, né? Aí o cara, pô, é só 2 de dano. Aí ele toma 2 de dano, a gente compra uma carta e comba, né? É uma das coisas que pode acontecer. Por último, a gente tem o olho fídico, né? Sempre que ele causa dano ao oponente, a gente pode comprar uma carta. É um Curiosity que testa no Flash, exceto que ele custa 3 manas. Então a gente baixa o nível primeiro, despretensiosamente, né? Ou tem 2 manas em pé e um Simian Spirit Guide, né? Então assim, o pessoal vai achar que a gente só tá mantendo a mana do Anula, a mana da proteção. Aí vão tentar espocar um nível. Em resposta ao trigger de draw ao trigger de dano do nível, a gente compra a carta primeiro, resposta ao trigger de dano, exila o Simian Spirit Guide, tem 3 manas, baixa o olho fídico, ganha o jogo, né? Pegar o pessoal de surpresa. Então essas são as 3 formas principais de você combar com níveis, né? Praticamente o Curiosity de encantamento, Curiosity bicho e o Curiosity com flash. Por último, a gente vai ter Corpo do Conhecimento. Cara, o Corpo do Conhecimento, ele é um pouco mais ineficiente, né? Ele mais assusta a mesa do que ele realmente faz alguma coisa. Porque eu prefiro jogar o Corpo do Conhecimento no aberto ou no sem restrição, porque a gente pode simplesmente fazer o Corpo do Conhecimento, comprar o deck todo com o Corpo do Conhecimento e, por último, baixar um Maníaco do Laboratório e terminar de comprar o deck, né? Só que como não roda com o Maníaco do Laboratório no 500, a gente vai ter que rodar o Corpo do Conhecimento para a gente reesculpir a nossa mão da melhor forma possível e guardar um dos outros 3 combos na mão, né? O Corpo do Conhecimento diz o seguinte: o poder e resistência dele é igual ao número de cartas na nossa mão. A gente não tem limite para o número de cartas na nossa mão, então a gente não precisa descartar no final do turno. Toda vez que ele sofre dano, a gente compra aquela quantidade de cartas. Então, como o conhecimento vai entrar, provavelmente vai ser um 2-2, vai ser um 3-3, um 4-4, entendeu?
Só que a interação dele com o nosso comandante é o seguinte: para a gente comprar uma carta, a gente vai bater no corpo do conhecimento. Então, digamos que o corpo do conhecimento seja um 4/4. Então, a gente vai bater no corpo do conhecimento, ele vai ficar 4/3, né? Só que a gente vai comprar uma carta. Então, ele vai voltar a ser um 4/4. E justamente porque a gente comprou uma carta, a gente vai bater nele, ele vai voltar a ser um 4/3. A gente vai comprar uma carta e ele vai voltar a ser um 6/4, na verdade. Ele vai sempre ter aquela resistência de quando a gente começou a combar. Então, a não ser que dê muito dano nele em resposta a um dos nossos draw, ele vai sempre ficar na mesa e a gente vai conseguir sempre comprar uma carta, dar um dano no corpo, comprar uma carta, dar um dano nele, comprar uma carta, dar um dano nele, até a gente comprar o nosso deck todinho. É por isso que eu prefiro rodar ele com o Maníaco do Laboratório, mas se a gente tiver muita mana sobrando, ou se a gente esculpir a nossa mão de tal forma que a gente consiga parar todo mundo de tentar matar a gente, ganhar um turno extra praticamente, para a gente desvirar com o Corpo do Conhecimento na mão, no campo, na verdade, a gente pode, pelo menos, armar algum outro combo, tipo Cetro Reversão, a gente pode dar um jeito de espocar o Corpo do Conhecimento, devolvendo ele pra mão, sei lá, e descartar o nosso deck e combar do jeito normal. Ou a gente pode fazer uma marcha, a gente pode fazer uma marcha azul, né? A gente pode fazer a marcha azul, que a gente tira todos os bloqueadores do nosso oponente de fase, bate nele com 80-80, todo mundo sai feliz, né? Por último, a gente tem Cetro com reversão dramática, cara. Cetro, quando ele entra, a gente pode imprintar uma instantânea de custo 2. Custo 2 ou menos nele. A gente vai imprintar a reversão dramática. E toda vez que a gente paga 2 e vira o Cetro, a gente pode conjurar uma cópia. Lembrando, conjurar, não é copiar. Conjurar uma cópia da mágica que está imprintada nele, que é o reversão dramática. Reversão dramática é quando ele resolve ele desvira todas as permanentes não terreno. Então, se a gente tiver o Nive no campo, ou se ele estiver na zona de comando mesmo, e se a gente tiver algumas pedras de mana, a gente pode pagar 2, né? Tapar o Cetro, desvirar o Cetro, tapar o Cetro, desvirar o Cetro, tapar o Cetro, desvirar o Cetro, junto com as pedras de mana, porque a gente vai sempre ter mana para poder tapar o Cetro, né? Se a gente tiver só 2 pedras, a gente só estorma, porque a gente só paga 2, faz 2, paga 2, faz 2. Né? Se a gente tiver 3 mana, a gente tá mana positivo. Então a gente tem feito mana infinita. Mana infinita a gente baixa o nível quantas vezes a gente quiser. Né? Continua conjurando para continuar comprando carta do deck com o trigger do nível dando dano na mesa. Então é isso, cara. O resto, cara, é saber como ligar com o deck. Para saber como ligar com o deck, infelizmente você tem que jogar com o deck. Você tem que ter um plano de jogo, você tem que conhecer os comandantes contra quem você está jogando, você tem que conhecer o meta, né? Ou do seu ambiente natural, ou da mesa contra a qual você está jogando, entendeu? Não adianta equipar uma mão que tem Sol Ring, que tem cetro, se você não tem um tutor, se você não tem counter, se você não tem como comprar carta, se você não tem as lentes das cores certas. Então, tudo isso você vai ter que aprender. Mulligans para 5 são bastante comuns, né? Mano, eu já segurei mesa indo num Mulligan pra 4, jogando contra o deck CDH, contra o deck mais ou menos desse nível aqui. E além de ser muito divertido, o deck ele consegue segurar muito bem. Os matchups desse deck são péssimos contra agro, contra tempo e contra Enchantress. Por quê? O agro... Bom, a gente não joga criaturas, né? A gente não tem bloqueador pro agro. Então o agro, desde o turno 1, desde o turno 2, turno 3, ele já tá batendo na gente. Uma vez eu perdi turno 4 pra Winota, cara. Perdi turno 4 pra Winota. Além de vir zicado, né? O Winota me matou no turno 4, foi constrangedor, cara. Então, agro, a gente vai ser um problema pra gente, entendeu? Vai ser um pouco de um problema. A gente tem que descer um nível muito rápido para conseguir alguma vantagem sobre o agro, porque o agro ele vai drenar essa nossa vida muito rápido. A gente vai ser o único jogador da mesa que não tem bloco, né? Então é complicado. Contratempo. Bom, tempo ele vai sempre ter aquele balanço, né, de removal, de anula, entendeu? Então o nosso problema não é nem ele estar anulando as nossas coisas. Isso a gente consegue resolver no braço. O problema é ele estar espocando o nível toda vez. Toda vez está espocando o nível. Porque tem sempre uma removal guardada pro nível. A gente só tem uma criatura no deck, praticamente. Então a gente
só tem um alvo. Então é muito fácil, o cara vai lá, segura um Path, segura um Sword to Plowshares, ele vai segurar um Pongify, ele vai segurar um Dismember. Tem sempre um desses esperando pelo nível. Então, quando a gente estiver jogando, a gente não vai baixar um nível, a não ser que a gente precise muito de comprar carta, ou a não ser que a gente já esteja pronto para combate, ou naquele turno ou na volta. Então, o nível não entra só porque você tem 6 mana. Se você tem 6 mana, significa que você tem 6 interações à sua disposição, não que você deve baixar o nível imediatamente, né? Então, um erro da galera que joga, que passou a jogar agora com deck, é achar que o comandante é um desse deck que entra e vai fazer alguma coisa, vai bater, entendeu? Não, não, não. O nível é praticamente um encantamento, ele só vai bater se você precisar muito. Então, tipo assim, se você tiver, tipo, 80 cartas no deck e a mesa tiver 80 de vida, você vai lá e bate em alguém só pra jogar a vida geral de todo mundo pra 75, e assim você consegue combar em paz. Mas fora isso, não, o nível só vai entrar pra tentar encerrar o jogo, né? Ou pra segurar a mesa, né? Como o caso que eu disse ali, alguns decks agro que são muito go wide com bicho pequeno, ou para Spocadork de outros decks de combo, é muito interessante ele descer cedo. Mas fora desses casos específicos, não, ele vai ficar na zona de comando. E também contra deck Enchantress, cara. Matchup muito ruim. Que, assim, os outros decks fazendo instantâneo feitiço, rampando, além, o Nive vê essas mágicas, né? Ele não vê encantamentos, ele só vê instantâneo feitiço. Então, o cara jogando o plano de jogo dele, botando todos os encantamentos dele no comandante dele e tudo mais, a gente não vai ter nenhum proveito de jogo, a gente não vai conseguir interagir, a gente não vai conseguir comprar interação contra o Enchantress. Então, realmente, a gente pena bastante, então a gente meio que procura marcar esses jogadores um pouco mais do que o normal, justamente porque a gente não consegue interagir muito com eles. Os jogos contra mesas que a gente consegue interagir são tranquilos. O Joira é um pouco forçado, mas a gente consegue interagir um pouco, porque eles precisam comprar carta, né? Eles precisam devolver os artefatos deles para a mão, então eles vão tentar fazer alguma coisa. Dex Spellslinger mesmo, esses outros Izete mais tempo, tipo Stella, Malcolm e outras combinações, né, que conjuram bastante mágica instantânea e feitiço para tentar ter alguma vantagem, a gente consegue lucrar bastante em cima desses decks, então a gente não tem problema. Então é isso aí, foi 1 hora explicando mais ou menos por que cada carta tá no deck, como é que o deck funciona. Eu espero ter ajudado, é isso aí.